Num país onde a educação não é das melhores, e mais ainda, num país onde aqueles que prestam serviços na área técnica também não têm uma qualificação de primeira, nada melhor do que a expansão da FAETEC, que cuida exatamente dessas duas questões. E para conversar sobre educação e mais do que isso, sobre educação técnica, ninguém melhor do que o presidente da FAETEC, o nosso queridíssimo tricolor Wagner Victor. Como é que vai você, meu querido amigo? Moleque, é um prazer sempre estar de volta aí, batendo um papo com você, essa conversa inteligente, com assuntos interessantes que normalmente a mídia tradicional não cobre. É um prazer estar aqui com você, especialmente um flamenguista. A gente vê que o momento está sempre complicado para vocês. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Wagner Victor, você tem sido um excepcional servidor público, e o excepcional não sou só eu que digo, você não pode concordar nem discordar, porque nós estamos falando a seu respeito. Você tem passado por diversos governos servindo principalmente a SEDAI, e você foi secretário, você esteve em diversas frentes de batalha na prestação de serviços públicos à população do Rio de Janeiro, e você hoje é o presidente da FAETEC, nós já tivemos a oportunidade de conversar. O que é hoje a FAETEC? Olha, a FAETEC certamente é o maior centro de formação de qualificação profissional aqui do estado do Rio de Janeiro e um dos maiores, se não o melhor que nós temos hoje no Brasil. Nós temos hoje um conjunto de unidades de norte a sul do estado, mais de 100 unidades que vão desde o ensino superior para o ensino técnico, até a formação de professores e qualificação profissional de diversos níveis. Nós temos cerca de 250 mil matrículas por ano na FAETEC nos diversos níveis, o que demonstra a dimensão da FAETEC, uma organização que presta serviços totalmente gratuitos e bancados pelo governo do estado, porque é um órgão ligado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu não quero chamar de crise, mas a dificuldade mundial com relação a investimentos, a novos projetos e principalmente a qualificação generalizada é patente, e isso afeta a China como afeta a Índia e também afeta o Brasil. Independente dos nossos problemas sociopolítico-econômicos nacionais, nós ainda temos essa questão internacional. Como é que a FAETEC vem sendo atingida, se é que vem, e como você está driblando essa dificuldade a partir de tudo que vem acontecendo no mundo e especialmente no Brasil? Olha, Moleque, a melhor maneira de enfrentar a crise é aumentar a produtividade. A produtividade está diretamente ligada à qualificação profissional. Quando você tem profissionais não qualificados, não produtivos, você perde sua competitividade, não só no âmbito da sua empresa, até como no âmbito internacional. Então, quando se tem uma crise, o melhor investimento que você pode fazer no momento que as pessoas até estão desempregadas ou têm oportunidade é investir em qualificação profissional. E é nessa linha que a gente tem trabalhado. Só para dar um exemplo, nós temos cerca de 150 cursos diferentes de qualificação profissional. Eu sou o primeiro presidente da história da FAETEC que é engenheiro. E não falo na teoria, do ponto de vista da qualificação profissional, porque eu sou um produto disso. Eu fiz curso técnico. Quando eu era jovem, eu fiz curso técnico na antiga Escola Técnica Celso Cove da Fonseca, que é o atual Cefet, ali no Maracanã. E fiz uma série de cursos de qualificação junto com minha formação técnica. Meu próprio filho, Francisco, eu optei por ele fazer numa escola pública um curso de qualificação profissional, um curso técnico no Instituto Federal Fluminense, ali em Cabo Frio. Então eu falo pela teoria na minha prática em relação a mim, em relação à minha família. Portanto, investir em qualificação não é só uma maneira de você se tornar mais produtivo. Você vai se tornar mais produtivo perante o emprego que você já tem e muitas vezes a oportunidade de você buscar a primeira oportunidade do emprego. E isso tem que ser incentivado no momento da crise. E mesmo com a crise, o governo do estado tem investido bastante na FAETEC, o Pesão tem investido muito. E a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, que está o Tutuca lá, tem dado um apoio muito grande. Então a gente tem bastante a consciência que a crise, ela, como o anagrama chinês diz, ela se confunde com oportunidade nesse momento. Quando você chegou à FAETEC, você encontrou um quadro. Que quadro hoje você colaria a esse quadro do início da tua chegada lá? Mudou alguma coisa? Olha, a gente trabalha com qualidade, a gente já nunca trabalha com problema, a gente coloca com oportunidade de melhoria. Nós identificamos uma série de oportunidades de melhoria. Tínhamos grandes avanços, a FAETEC cresceu profundamente no governo Sérgio Cabral, uma expansão de rede sem precedente na história, e nós estamos trabalhando muito hoje
em parcerias nas oportunidades e fazendo com que as empresas possam juntar as suas demandas em relação à nossa formação. Vou dar 2 exemplos concretos. Nós estamos costurando agora em Mangaratiba uma nova unidade que nós estamos fazendo, parceria com o Clube Med, onde o Clube Med vai qualificar profissionais que vão utilizar no setor hoteleiro, inclusive para ele. Damos uma outra exemplo, o setor de calçadista, que é muito forte em Belfor Roxo. Nós estamos fazendo uma FATEC vocacionada ao setor de calçadista, vamos inaugurar esse ano. Inauguramos também, há poucas semanas atrás, com o governador Pezão, a questão da FATEC ali em Deodoro, ali na Zona Oeste, a FATEC somente para o setor de transporte. Além de formar técnicos de manutenção metroferroviária, vai fazer em parceria com o sindicato das empresas que fazem manutenção de elevadores, formar técnicos fazer manutenção de elevadores, escada rolante, esteiras. Em suma, nós estamos juntando o potencial de formação profissional com as demandas do mercado e aproximando com as empresas. Eu acho que isso que eu tenho agregado bastante valor, além de aumentar muito a questão da oferta de vagas, mesmo diante da crise. É uma grande instituição, tem um trabalho, o ex-presidente da FATEC, o atual ministro de Ciência e Tecnologia, o Celso Pancera, fez um belo trabalho, está dando continuidade ao trabalho e vendo o que a gente pode transformar em oportunidade e ainda crescer. Qual é a sua avaliação a respeito da crise político-institucional no nosso país? Olha, nós estamos numa crise, possivelmente a maior crise que nós temos do país desde o final do segundo governo Vargas. Nós estamos com uma crise de ética, nós estamos com uma crise política gravíssima que favorece muito isso, estamos com uma crise do ponto de vista da maior empresa que nós temos, que é um grande motor da nossa economia, especialmente do Rio de Janeiro, que é a Petrobras. Tivemos crise de infraestrutura, você teve a questão do problema da oferta hídrica, da oferta de energia elétrica. Temos crise voltada para a saúde, com a questão das epidemias de Zika. Nós tivemos, infelizmente, uma conjugação de uma série de crises que estão fazendo um momento que ainda está distante da solução. O Rio de Janeiro ainda conseguiu se vacinar um pouco, por conta dos investimentos que o Cabral fez, o Pezão ainda deu continuidade com o PAS em função da Olimpíada. O nosso nível de desemprego ele ainda está aquém de outros países da Europa, quando tiveram no maior pico da crise. A Espanha chegou a ter 50% de desemprego para os jovens, 22% de emprego geral. Nosso nível de desemprego ainda está na faixa de 10%, menos da metade do que chegou a alguns países europeus. Eu acho que a crise é muito grande. A primeira solução que passa é solucionar a crise política. Depois a questão da crise fiscal, efetivamente, há necessidade de reduzir o dispêndio, a necessidade de aplicar melhor o dinheiro arrecadado e agora, em função dos erros da infraestrutura, evitar que os problemas aconteçam. Você se lembra num programa no passado que eu tive aqui falando, eu falei, não vai ter crise de água no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós fizemos o dever de casa. Está aí, passamos, não está a solução ainda, mas praticamente não teve racionamento no Rio de Janeiro. Eu afirmei que não teria e não tive. Por quê? Porque nós fizemos o dever de casa com teoria. Não ficamos no blá 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 que nem outros estados ficaram. Mas, efetivamente, esse aprendizado da crise de água tem que fazer com que a gente mude a postura no Brasil. Não desperdiçando muita água para gerar energia hídrica, preservando os reservatórios, acionando as termoelétricas muitas vezes de maneira antecipada, mesmo aumentando o custo num primeiro momento, mas garantindo a questão da água. Então todo esse trabalho, toda a crise também leva a uma reflexão para você evitar e se blindar no futuro. Wagner, toda essa questão de conflito na área política e na área financeira acaba gerando um descrédito social e, mais do que isso, uma depressão que leva as pessoas a não produzirem, a se esconderem com medo do que vai acontecer amanhã. Qual é a tua ótica a respeito dessa questão, hein? Muitas pessoas não conseguem enfrentar a crise, elas ficam apáticas em relação à crise, gera a própria depressão. E, efetivamente, o que se deve buscar é um enfrentamento e uma colocação de maneira muito clara. Se você não tiver enfrentamento, tiver um planejamento, você não enfrenta a crise nos diversos níveis, desde o nível pessoal até no nível institucional, o nível político. O que me parece, talvez seja o grande problema do Brasil, é por estar faltando algumas lideranças em âmbito federal para o enfrentamento da crise, uma certa apatia do ponto de vista político, aquilo desdobra nos diversos níveis, indo inclusive a algumas empresas controladas pelo próprio governo. Eu sou da Petrobras, sou profissional da Petrobras licenciado, tenho o maior carinho, sou concursado, mas estive outro dia lá visitando até um amigo meu que é gerente executivo da empresa, e eu senti uma apatia muito grande das pessoas nos andares. Antigamente as coisas na Petrobras fervilhavam, e as pessoas apáticas por trás das suas cadeiras, com aqueles negócios que ficam escutando som, e na realidade não se enfrenta a crise com apatia.
se enfrenta com vontade e com planejamento. Eu tenho uma expectativa muito boa em relação a sair da crise. Eu não acho que o Brasil vai vivenciar. Temos esse ano ainda muito complicado, mas eu acho que o ano de 2017 é um grande ano de retomada. Aqui no Rio, o Pezão está fazendo um esforço muito grande, está tendo um apoio importante do Legislativo Estadual, mesmo com todos os desgastes, desde o presidente Pisciani, as próprias lideranças têm apoiado, mas se não tiver um esforço, e mesmo sabendo que nesse esforço envolve muitas vezes desgaste ou quebrar alguns tipos de privilégio, alguns tipos de beneplácitos que existiam do passado, a gente não consegue enfrentar. Independente da crise e da falta de vontade das pessoas pelo medo, a paralisação pelo fantasma do que pode acontecer no dia seguinte, amanhã, você sabe que as empresas vêm demitindo, porque elas não estão conseguindo suportar a pressão e, obviamente, que a primeira coisa que se faz é cortar aquilo que se imagina que seja gordura, o que muitas vezes não é. Muitas vezes você acaba mandando embora a memória da empresa para preservar alguma coisa que, no final das contas, você não consegue preservar. A pergunta que mais frequentemente se escuta é a seguinte: retomando-se o desenvolvimento em 2017, e quem morreu em 2015 e 2016 vai ressuscitar? Esse talvez seja o grande desafio, porque na realidade, quando se retoma o crescimento, você não só vai abraçar todo aquele crescimento vegetativo natural que você recebe na massa de formação de profissionais novos, você tem todo aquele passado, todo aquele passivo que ficou para trás. É um tempo perdido, de fato. Por isso que a retomada do crescimento ela tem que ser acima das médias tradicionais e o planejamento para recompor essa perda. Vou lhe dar um exemplo. Muitos engenheiros. Os engenheiros é uma carreira que teve tido um investimento muito grande, as pessoas se formavam engenheiros, houve um desemprego brutal de engenheiros. Agora, para recontratar não só os engenheiros que estão na faculdade se formando, mas também aqueles experientes, você tem que ter um crescimento da economia muito maior do que o crescimento tradicional, muito maior do que os 4,5% do PIB anual. Se o Brasil não voltar a crescer uma taxa de 5, 5,5%, vai ser difícil pegar esse passivo, que é realmente uma perda. Os estaleiros, eu quando secretário eu reabri 22 estaleiros, talvez uma das grandes conquistas do meu legado. Hoje vejo com infelicidade muitos estaleiros que eu reabri em processo de fechamento, que para mim, que fui secretário na ocasião, me dá um desespero. E efetivamente a própria Petrobras teve um crescimento fantástico. A Petrobras está numa situação financeira, tem uma diretoria competente, até um diretor financeiro muito bom, o Ivan, mas difícil, porque ela se endividou em dólar e o crescimento do dólar foi muito grande e grande parte da sua produção que dava receita era em produção em águas profundas ou onde o custo de produção do barril ele é mais elevado e com o preço do barril internacional reduz a margem de comercialização dela do petróleo. Então, há cenários e não pode ter apatia. A apatia é um exemplo muito claro da apatia, voltando ao futebol, é a questão dos 7-1. O Brasil teve, quando tomou o primeiro, segundo, teve uma apatia, não teve ninguém que chamou, baixou a bola e continuou o enfrentamento. E a apatia, e se não, os alemães segurassem, ia passar 10-12. Se não tiver um enfrentamento, por isso que o jovem, aquele que está assistindo a gente, tem que se qualificar, tem que enfrentar, tem que investir, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que produzir, tem que fazer trabalhos voluntários. É isso que tem que enfrentar. E nesse momento de crise, surgem os aproveitadores. Aqueles que só querem fazer politicagem, querem trabalhar para o caos, querem trabalhar efetivamente, não numa visão de longo prazo, mas sim numa visão, muitas vezes, crítica, com o objetivo de ser candidato. Agora a gente vê muita gente fazendo politicagem com o objetivo não claro de fazer uma crítica construtiva, colaborar, o objetivo claro de ser candidato ou a vereador, ou ter uma representação institucional maior. Tem que tomar muito cuidado, porque nesses momentos também surgem os aproveitadores. Qual é o quadro que você enxerga em relação à disputa que vem aí para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? E que vai acontecer exatamente 30 dias após as Olimpíadas. Olha, o Eduardo Paes certamente é possivelmente o maior prefeito que essa cidade teve nos últimos 40 anos. Nós dois não discutimos Ninguém pode negar o legado do Eduardo Paes, está na história como um dos maiores prefeitos da história do Rio de Janeiro. A transformação que ele fez nessa cidade é uma coisa fantástica. Ele é o maior eleitor dessa eleição. Teve um apoio sensacional que foi o governador Cabral e a sinergia entre os dois somando forças foi fantástico e o próprio apoio do governo federal. O que o Eduardo fez, a transformação... E ele continua recebendo apoio do Pezão.
E continua tendo apoio do Pezão, sem dúvida, integral. Então, o que o Eduardo fez, não dá para negar. Eu mesmo sou arrojado e cansei. Quando o Eduardo falou que ele demolia a perimetral, eu falei, Eduardo, tá louco. Estava no gabinete dele. Falou, Victor, eu vou fazer. Então, ele já sai como um maior e um grande eleitor. Tem um candidato, o Pedro Paulo, que é uma pessoa competente, tem trajetória, muita gente está explorando essa questão realmente em relação à questão da mulher, é uma coisa que incomoda, mas do ponto de vista da competência dele, gerencial, o Pedro Paulo é um cara que se coloca de maneira muito clara, como uma alternativa muito boa para dar continuidade ao trabalho do país, que é o que o povo quer. O povo não quer retrocesso em relação a isso. Existem diversos outros candidatos que se colocam nesse momento, pessoas que eu conheço, pessoas competentes, mas eu considero que o legado do Eduardo Paes vai ser o diferencial em relação ao eleitor, porque o eleitor não quer que volte atrás no processo de modificação da cidade que ele está fazendo. O que ele fez Parque Madureira é uma coisa emocionante, o BRT é uma coisa emocionante, o Museu da Manhã são marcas, a maneira como ele está reconstruindo a cidade, o centro da cidade, indo até o subúrbio, é uma coisa muito bacana. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Wagner Victor. Já voltamos. Ele é o presidente da FAETEC, foi secretário de uma série de atividades no estado do Rio de Janeiro, conhece a política e pode nos ajudar a esclarecer uma série de assuntos. Eu vou conversar com ele a respeito da baixa de qualificação popular que a presidente da República está enfrentando e mais ainda sobre a ameaça que Donald Trump está oferecendo ao mundo com as condições eleitorais que ele vem apresentando nos Estados Unidos. Já voltamos, não saia daí. Wagner, um presidente da República no Brasil, com menos de 10% de índice de popularidade favorável, governa, se preocupa com impeachment, corre atrás do prejuízo político ou atende a população? Não é difícil esse quadro? Ele é extremamente difícil, complicado. Eu conheço profundamente a presidente Dilma, fomos secretários juntos. Eu era o secretário de Energia do Rio, ela era o secretário do Rio Grande do Sul. Montamos até uma chapa junto, eu era o presidente, ela era minha vice, no Fórum de Secretários de Energia. Ela conhece minha mulher e meu filho desde que nasci. Eu tenho uma relação muito boa com ela quando ela sequer sonhava em ser ministra e trabalhar no governo. Eu acho ela uma mulher séria, dedicada, competente, porém foi muito inábil do ponto de vista político em conduzir uma série de crises. Está com hoje um problema do ponto de vista da aceitação da população. Óbvio que dentro do partido dela e dentro das práticas do governo aconteceram desvios inaceitáveis, práticas inaceitáveis já condenadas pela justiça, têm que ser penalizadas de maneira muito firme. Porém, ela foi eleita pelo voto e a democracia tem que ser respeitada. Muita gente não aceitou o resultado, tentar derrubar. Eu acho que nós temos que seguir a Constituição, respeitar o voto e ela foi eleita pelo voto. Agora, infelizmente, esse caldo que existe do ponto de vista da crise dela, do relacionamento dela com o Congresso, da má condução, dos maus exemplos que aconteceram no grupo político dela e do ex-presidente Lula, faz com que tenha uma situação, nesse momento, de ingovernabilidade. Eu tenho expectativa que ela saia desse momento e que possa continuar com competência o seu mandato. Mas hoje está muito complicado. Nós temos em cada espaço nacional fundamental, na Câmara dos Deputados em Brasília, no Senado, na Presidência da República, na ex-presidência da República, e não só com relação ao Lula, agora também com relação ao Fernando Henrique Cardoso. Uma série de denúncias que envolvem essas pessoas. Como, na sua avaliação, se sente o brasileiro médio que não participa de nada disso e fica assistindo toda essa confusão em torno de ética, de moral, de dignidade, de seriedade com relação aos nossos governantes? Olha, bastante indignado e bastante revoltado. Por isso que nas últimas pesquisas, quando são avaliadas, a questão da seriedade, do combate à corrupção, tem sido colocado como item prioritário em relação a itens tradicionais, como segurança, saúde, educação e saneamento. A questão da ética talvez seja um grande tom. Por acaso, o último livro que eu lancei, cerca de 3 meses atrás, que eu, com outros coautores, eu fiz um livro sobre ética. Eu fiz um capítulo grande sobre ética na engenharia. A ética tem que estar presente em tudo. Falo até na FAETEC, tenho falado com meus diretores, que as próprias disciplinas de filosofia e sociologia devem abordar a ética de maneira mais clara e bastante profunda. Ela tem que estar presente no dia a dia.
Na engenharia como um todo, e que a engenharia, a medicina, a ética tem que estar presente, e a gente só vai construir a sociedade e pedir ética na política se ela tiver ética presente em tudo, até no jornalismo. E, infelizmente, o Brasil se afastou um pouco. O Brasil foi muita questão do espertinho, da lei de Gerson, não da lei do Gerson. Já até falei com o Gerson. Ele era tricolor igual a você. Ele é. Mas jogou no meu time e eu vou te dizer... Deixa eu te contar uma história. Cracaço. Eu quero te contar uma história rápida. Flávio Costa era o técnico do Flamengo e colocou o Gerson na ponta esquerda para marcar o Garrincha na decisão do Campeonato Carioca de 1962. E, obviamente, que o Gerson, com 19 anos de idade, não ia marcar Garrincha coisa nenhuma e ninguém marcava o Garrincha. O Gerson entrou em campo, foi uma vergonha, o Flamengo perdeu de 3-0, o Garrincha fez os 3 gols e no dia seguinte o Gerson foi vendido para o Botafogo. Bonito isso. Eu saí de dentro do Maracanã, peguei minha carteira de sócio do Flamengo, rasguei e joguei fora. Mas hoje eu continuo sócio, depois eu comprei um título de sócio proprietário. Ele é tricolor e encerrou a carreira no Fluminense. É um grande jogador. Então, voltando à ética... A lei do Gerson. Voltando... Que não tem culpa. Que não tem culpa e não era esse o objetivo da propaganda. Voltando à questão da ética, eu digo... A propaganda era do cigarro Continental? Não, acho que não era Continental, não. Era outro cigarro. Tá bom, Mas Mas o Gerson era o Gerson. Voltando ao exemplo da ética, por exemplo, nós tivemos uma empresa aqui no Rio que causou aquele acidente naquela adutora na Zona Oeste. Muitos organismos foram à frente, inclusive entidades tradicionais, falaram, não, o problema era da SEDAI. Na realidade, o problema não era da SEDAI. O problema foi causado pela empresa e foi comprovado posteriormente. Essas entidades e esses profissionais não tiveram a ética de falar, reconhecer que erraram, e não tiveram a ética de, ao comentar as causas, falar, a princípio pode ser, não tem os elementos necessários. Então, a ética tem que estar presente em tudo. O caso da Samarco agora é um caso bastante patente. Ficou notável que tiveram erros de procedimentos, e a Samarco investe numa campanha publicitária na mídia, mostrando que ela é uma empresa boazinha. Não é uma ética devida do ponto de vista de responsabilidade social. Ela quer mitigar a imagem negativa dela, por mais que tenha... E por um caminho errado. Por mais que algumas pessoas tenham até agredido demais ela. Então, a ética ela tem que estar presente no dia a dia, no jornalismo, no relacionamento com a família, no relacionamento com a sua mulher, com a sua namorada, com o seu amigo e, portanto, na política. Hoje é uma grande crise ética e talvez até seja bom que aconteça isso, Goleschi, que as pessoas começam a refletir em relação a uma série de práticas. O próprio ex-presidente Fernando Henrique, eu tenho maior simpatia com ele, mas ele criticava algumas posturas do ex-presidente Lula e agora está se verificando e de repente tinha práticas até parecidas em alguns casos. E agora diz que é a questão particular, e até uma questão particular. Então nós temos que tomar muito cuidado na vida em relação às nossas práticas e os exemplos que nós damos. Wagner, os presidentes da República do Brasil têm estado envolvidos em confusões. O Lula não sabia de nada, a Dilma tem a dificuldade que tem no momento atual, o Fernando Henrique aparece com essa história, o Collor foi cassado. Que país é esse, meu querido amigo? Na realidade, as pessoas que têm que entender na administração pública, quando ascendem a qualquer nível, quer seja o presidente de uma empresa, o secretário municipal, estadual, o ministro, governador, prefeito e o próprio presidente da República, você tem que ter uma série de posturas. E até porque você vai ter um grau de cobrança muito grande em relação não só às suas posturas permanentes, mas em relação às suas posturas do passado. Algumas pessoas acharam que por estar na presidência poderiam ser flexíveis em algumas coisas em relação à ética ou até em relação ao passado. Muitas vezes até é importante você... Nada impede a pessoa ter errado no passado, ter uma prática indevida. O que não pode é querer esconder. Então, algumas coisas, nós vemos um exemplo agora, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo dizia que ele tinha a pessoa que morava fora, que não tem problema nenhum. Seria problema nenhum, seria uma opção dele, mas não esconder. E agora, de alguma maneira, aparece criticando em relação à postura dele. Mesma coisa o Lula. A Dilma não, a Dilma em relação... Ela até é uma mãe, uma avó muito ciosa. A grande crítica que tem em relação a ela é a incapacidade, às vezes, política de gerenciar algumas crises, que num primeiro momento era até colocado como uma virtude, como se ela fosse uma pessoa que não tivesse muito ligada à política. Mas verificou que isso gerou um certo problema na governabilidade. Mas eu tenho esperança aí dessa superação de crise. Agora, as pessoas têm que começar a entender que é diferente. Hoje você tem
a questão da internet, a questão do Facebook, as câmeras que existem na mão. Então as pessoas cada vez mais têm que ter uma postura mais adequada em relação a diversas fases da sua vida. Agora, independente disso, existe um fator que na minha avaliação é gravíssimo e qualquer pessoa que tem um mínimo de poder, desde o pequeno traficante que anda armado numa favela e que manda naquele seu curral de pessoas, até o presidente da República, passando por qualquer nível, se chama os puxa-sacos. Os caras que puxam saco fazem com que as pessoas se sintam deuses. E aí é que mora o perigo. Como é que você enxerga essa questão? Olha, você colocou uma coisa interessante. Eu até que já estou há muito tempo na minha vida, eu sempre trabalhei até estatal, trabalhei na Light, quando a Light era estatal, trabalhei na Petrobras, onde sou licenciado, diversos cargos públicos. É natural que tenham pessoas que venham lhe falar o que você quer escutar e não a verdade. Quem não está preparado, quem não está com maturidade, acaba se caindo nesse canto da sereia e acaba se embevecendo em relação a esses que falam e o puxa-saco. E, em vez de regra, quebra a cara. Então, ter a informação, às vezes, é importante, mas você tem que saber filtrar. Em política tem muito puxa-saco, em empresa tem muito puxa-saco, no segmento artístico tem muito puxa-saco, puxa-saco tem tudo quanto é segmento. Mas o pior é as pessoas acreditarem mas acredito que elas são acima do bem e do mal. E elas não são. Não, mas isso leva à vaidade e o princípio da onipotência. Muitas pessoas erram porque acham que, por conta dos elogios, elas ficam inatingíveis. E não. Eu até costumo falar, muito elogio engorda. Você tem que receber crítica de vez em quando para efetivamente reorientar a sua posição. E você também tem que estar preparado para enfrentar a crise. Tem gente que também, qualquer matériazinha do jornal, matériazinha que sai, se treme todo, se borra todo. Na verdade, se você está no caminho certo, eu digo até muitas vezes, eu estou fazendo uma série de ajustes importantes na Fitec. Não para mim, que não modifique nada, mas para o futuro da Fitec, para preservar o cliente de fato, que é o aluno, preservar a carreira e muitas vezes fazer ajustes que incomodam alguns segmentos. Algumas modificações são até para tirar coisas que eram dadas no passado que não se pode dar hoje. E algumas pessoas tremem quando se tem uma crítica, um movimento. Não se pode tremer, você tem que esclarecer, você tem que ter humildade, chamar as pessoas e mostrar. E quando você está no caminho certo, você tem que continuar. Se desistir ou só ficar escutando os puxa-sacos, ou só falar, vou fazer o que é simpático, vai ser um administrador público de bunda. Escuta uma coisa, Sérgio Moro, e mais do que isso, delação premiada. Qual é a ótica que você tem? O que você pensa disso? Eu acho que o juiz Sérgio Moro lançou um novo paradigma do ponto de vista da coragem em relação ao judiciário na postura investigativa e da continuidade. Acho que ele é um bom exemplo no Brasil, que vai, inclusive, servir de exemplo para novas gerações de magistrados. Isso é importante. A delação premiada também, eu acho que é um elemento novo. Eu não sei como é que ela é gerenciada no dia a dia. Não me parece correto com um cara que roubou, um cara que meteu a mão em 100, 50, 100 milhões, repentinamente fez a delação premiada que entregou outro, só ficar em casa. Eu acho que o cara tem que meter uma cana também. Não precisa meter a cana perpétua, mas tem que tomar uma cana. Ao meu ver, tem que tomar uma cana. E me parece que isso, os caras estão sendo aliviados. Você acredita que tem alguns que estão mentindo lá na delação premiada? Eu acho que... Já tomou conhecimento desse assunto? Mentindo, não tenho conhecimento. Tem uns que estão mentindo. Não, mas possivelmente devem muitos estar omitindo. Não, mentindo e omitindo. Não, eu acho que mentindo, não posso ter conhecimento, mas omitindo, certamente muitos estão fazendo. Agora, eu acho que também tem que se dar o direito democrático, o direito de se defender da maneira que ele puder. Usar os recursos que a Constituição estabelece, isso não é somente procrastinar. É necessário, até porque algumas medidas de prisão preventiva e provisórias, elas têm que ter como objetivo, claro, do período de apuração. Eu vejo, até porque sou da Petrobras, eu conheci muitas pessoas que estão ali, foram presas, que fizeram práticas indevidas, alguns até me surpreenderam profundamente, porque são pessoas que eu conhecia bem e não imaginava... Você não conhecia tão bem. Não imaginava que poderiam ter esse tipo de prática tão profunda. Até poderia imaginar que tinha uma prática, mas não de prática tão profunda, com centenas de milhões. Então, esse tipo de coisa é ruim, porque isso está gerando parte da crise no Brasil. Quando você tem uma paralisação de uma empresa, como a Petrobras e algumas outras empresas, você tem dificuldade no crescimento, na tomada de decisão, no investimento.
Nessa visita mesmo que eu fiz um amigo da Petrobras, eu falei, olha, imagina a dificuldade que é emitir uma fatura de um contrato que está sob investigação. Agora, as pessoas às vezes têm até medo de fazer, e às vezes têm até o medo, Roleski, de errar ou de tomar atitudes que são corretas, muitas vezes com uma outra interpretação. Porque administrar, especialmente engenharia, administração pública, envolve muitas vezes você correr risco, tomar decisões. E muitas vezes a decisão são decisões discricionárias daquele momento. Se a gente também criar um país de cagões, de bundões, não é que desrespeitadores à lei, mas que não tenham o arrojo, ou que não tenham o discernimento, ou que não usem também, além do princípio da legalidade, o princípio da razoabilidade, nós vamos ter um país parado. Até porque grande parte dos nossos investimentos vem de investimentos públicos. O investimento da administração pública, não só pelas estatais, mas pelo próprio poder público, requer administradores públicos que têm que ser legalistas, mas não podem ser medrosos. Têm que ser corretos, mas não podem fazer práticas indevidas. Mas tem que ter coragem, tem que saber fazer. E eu acho que está muita gente com medo de fazer hoje. Menorá na TV, encerrando o segundo bloco com Wagner Victor. Não saia daí, nós estamos discutindo política brasileira, política de empregos, mais do que isso, qualificação profissional, FAETEC, e agora no terceiro bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre futebol, porque ninguém é de ferro. Estamos de volta com Wagner Victor. Meu querido amigo, você algum dia na tua vida imaginou que no Rio de Janeiro não se poderia mais jogar futebol, a não ser em São Januário? Cara, isso são das coisas que eu como torcedor, que vai a jogo, estou decepcionado. Porque na realidade, eu particularmente acho que fecharam o Maracanã e o Engenhão muito tempo antecipado. Fechar o Maracanã, esse ano não ter aberto o Maracanã, a Olimpíada é só em agosto, fazer umas pequenas adaptações. Até porque os jogos são jogos para 10, 15 mil pessoas, você podia segregar um espaço. E não entendo, porque ao mesmo tempo que fecharam o Maracanã, abriram para o Rolling Stones. É uma dificuldade porque o Carioca tem no programa do futebol. Tem gente dizendo que os Rolling Stones são melhores do que o Campeonato Carioca. Você acha? Eu acho até que é, né? Eu não acho não, cara. Até que o show do Rolling Stones é maravilhoso, mas efetivamente só o São Januário, o estádio de São Januário é um belo estádio, foi muito jogo do Fluminense lá. Fui até jogos no passado, e aqueles jogos do Vasco com times pequenos, mas não dá para suportar deixar um ano do Carioca sem futebol, é muito ruim. Tinha que te arrumar uma outra maneira. Acho, inclusive, Golés, que os clubes também estão errando. O Fluminense tem um estádiozinho lá que é Laranjeiras, dá para botar algumas partidas de 4, 5 mil pessoas lá, 3 mil pessoas, melhor do que estar jogando em lugares longe, no interior do estado. Põe 3, 4 mil pessoas. Até porque no passado nós jogávamos ali. Tem alguns o estádio da Portuguesa na ilha, o estádio da Lusa, independente de aumentar ou não, cabe 3, 4 mil pessoas. O do América cabe 10 mil, 15 mil. Faz alguns jogos aqui. Está levando o jogo para Cariacica, levando para Brasília. Óbvio que um clássico tem que ser feito no estádio. O Flamengo e o Fluminense faturaram bastante naquele Fla-Flu de Brasília. Aliás, parabéns pelo desempenho do Fluminense. Foi maravilhoso. Vocês entregaram o ouro como sempre fazem. Até para efetivamente, muitas vezes, a gente fazer algum grau de estabilização, te dá algumas molezas para o Flamengo. A gente só não dá nas finais de campeonato. Não, continuem. Não, nas finais de campeonato a gente não dá, porque a gente sempre ganhou todas, nunca perdeu nenhuma. Sempre não, porque eu me lembro que eu estive no Maracanã na final de 1963 e o Fluminense entregou o ouro ao bandido. O escurinho, aquele teu ponto esquerda, perdeu um gol faltando um minutinho para acabar o jogo. Marcel foi lá, pumba, agarrou e o Mengão campeão em 63. Como eu sou jovem, eu não sei do que esse camarada está falando. Há 50 e poucos anos atrás, depois, é engraçado, vamos botar esse registro, inclusive no Museu do Futebol, porque dali para frente eu não vou nem falar nos assis, dos gols de bunda do Renato Gaúcho e outros gols que aparecem por aí. Inclusive no ano do centenário do Flamengo. Quem tem mais campeonatos no Rio mesmo, hein? É o Flamengo, né? Não sei, porque o Flamengo tem um hábito. Você não sabe. O Flamengo tem um hábito de contar campeonato dobrado. 2, 3 campeonatos por ano. Nós temos 2 a mais do que vocês. A gente não conseguiu ainda ter essa habilidade de contar num ano. Vocês estão jogando há 200 anos, nós só há 100, mas nós temos mais campeonato. O Flamengo teve um campeonato mundial que não jogou argentino, não jogou uruguaio, não jogou ninguém, que nem a FIFA reconhece. Tá então, bom. pô, isso... Você está desculpado que eu tenho amor por você. Mas, Moleque, mas até essa brincadeira, essa gozação do futebol... Que é sadia? É sadia pro Carioca. Isso está perdendo. Eu acho que tinha que retomar o Maracanã rápido, faz falta, é um lugar legal de encontrar. É bom para os clubes, no Campeonato Brasileiro, a gente não ter estádio
especialmente para o Flamengo e Fluminense, é muito ruim, porque essa questão de pontos corridos Mas eu ia te dizer uma outra podem fazer falta pontos importantes ou para a classificação. A pergunta nem é essa, é pior. Como é que clubes do Rio de Janeiro vão enfrentar os paulistas, os mineiros e os gaúchos sem estádio? Não, e alguns lugares você leva, por exemplo, alguns lugares você leva para Brasília, você vê que tem mais torcedor do time de São Paulo do que do time do Rio de Janeiro. Então isso é perigoso. Eu não gosto muito do estádio de Volta Redonda, já fui umas 2, 3 vezes, mas os times do Rio vão jogar com estádio neutro quando não jogarem com estádio a favor do outro time. Num campeonato de pontos corridos, um campeonato que a gente corre o risco, define ir para a Libertadores, ser campeão e até cair ou não cair, isso pode ser fatal para os clubes de Janeiro. Até tentaram fazer isso, você deve se lembrar, quando fecharam para a Copa do Mundo, de maneira bastante antecipada, o Maracanã, e o Fluminense ia ser campeão brasileiro. Acabou sendo, mas aquilo foi para privilegiar literalmente o Corinthians. Até hoje eu não perdoo aquela empreiteira, porque eu acho que era ali uma operação privilegiar o Corinthians. Depois eles foram até construir o estádio do Corinthians. Olha só, coisa curiosa. O Brasil tomou, você falou disso no primeiro ou no segundo bloco, de 7-1 da Alemanha. Você fez uma confrontação entre esse tema e a crise que nós estamos ultrapassando. Você acredita que o Brasil vai se superar ultrapassando as eliminatórias e fazendo uma boa Copa do Mundo em 2018? Eu acredito, acho que o Brasil nos Jogos Olímpicos vai ter uma oportunidade grande se trouxer alguns grandes jogadores, como o Neymar, que ainda não teve atuações de gala em campeonatos oficiais na seleção, montar garotos com jovens, ter a oportunidade de ganhar a tão sonhada medalha de ouro olímpica que nunca ganhou. Você acha que isso é possível? É possível. O Brasil tem novas gerações, nós temos técnicos ruins. Os nossos técnicos são os mesmos conceitos, não se investe em fundamento. O Brasil não está se investindo em fundamento. Os times brasileiros não chutam de longe, não batem bem o escanteio, não fazem o lançamento adequado. São raros os jogadores de toque de bola refinado. Quando aparece um Ganso aí, muitas vezes não tem o espaço devido. Eu acho que o Brasil tem que reconstruir um pouco, mas perante do que se tem no mundo. Por exemplo, Barcelona tem um time maravilhoso, mas é formado de grandes jogadores do mundo, não só de jogadores espanhóis. Acho que o Brasil tem uma oportunidade. Realmente nós temos habilidade para jogar futebol e o futebol brasileiro ele não está encerrado. Ele precisa se reconstruir, inclusive com os próprios organismos que o controlam, como a própria CPF. Conta um pouco para nós da unidade que vocês abriram em Deodoro. Olha, é uma unidade que a gente inaugurou com o governador Pezão. É uma escola técnica que existia desde o século XIX, mas estava praticamente desativada ali junto ao Engenhão. Tem pelo menos mais 10 escolas que a gente vai inaugurar em breve. Tem uma em Mangaratiba para inaugurar, tem uma nova unidade grande que a gente vai juntar em Pádua, tem uma em Vila Kennedy, tem uma dentro da Maré. Da onde vem essa grana? Vai ter uma no Cordon Bleu, que inauguramos esse ano, que é a maior escola, uma parceria com a maior escola de gastronomia no mundo da França. Está 90% pronto, vai ficar ali em Botafogo. Essa grana vem do governo do Estado, com exceção dessas parcerias, como essa do Rio 2016, que fez a de Deodoro, são investimentos do governo do Estado, que inclusive banca os professores, banca toda a infraestrutura. Então a FATEC é um órgão do governo do Estado, ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, coisa que outros estados não têm. O Estado do Rio de Janeiro investe em qualificação profissional, um papel importantíssimo. Isso é uma marca do Pezão, porque ele já fazia isso quando era prefeito lá na cidade onde ele serviu politicamente. Que é a cidade de Piraí. Inclusive vai ter uma grande unidade nova que a gente vai inaugurar em Piraí. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você pegou a FATEC com quantos alunos, quantos existem hoje e qual é o projeto? Nós tivemos esse ano, em relação a 2014, o ano que passou, 2015, um aumento de matrículas de oferta de vagas da hora de 35%, aumento significativo mesmo com a crise. Qual o número? A gente vai sempre trabalhar com o número físico. O número de matrículas, nós vamos sempre trabalhar entre qualificação profissional, ensino técnico superior, algo entre 200 e 250 mil. Esse é o nosso tamanho, que é um tamanho muito grande. Dizem que a PUC inteira, dizem que tem 12 mil alunos, não sei se é 12 ou 15 mil, mas é equivalente de matrículas a quase uma PUC, 20 PUCs por ano. Para dar uma dimensão do que é isso. Qual a idade dos alunos? Nós temos hoje o nosso perfil maior
de cerca de 50% é alunos entre 16 e 27 anos, que é o jovem. Mas nós temos idosos. Outro dia eu fui numa formatura entregar um diploma para uma senhora de 80 e poucos anos, São Pedro da Aldeia, que se emocionou porque ela está recebendo o seu primeiro diploma e tinha aberto um negocinho de fazer docinho para vender. Então tem um perfil muito plural, mas o jovem é bastante focado. A FATEC não deixa de ser uma política para a juventude. Eu falo muito isso com o secretário de Esporte e Juventude, que é o Marco Antônio Cabral, que é uma política de juventude. Inclusive, a gente tem feito parceria com ele mesmo, com o Marco Antônio Cabral. A gente está fazendo uma parceria agora num projeto dele chamado Caminho Melhor Jovem, que é financiado do BID, que a gente vai pegar uma unidade nossa que a gente tem dentro do DEGASE, que é aquele centro de recuperação de menores infratores na Ilha do Governador, e vamos dar, além dos cursos que nós estamos dando hoje, vamos dar curso de fotografia, de grafitagem, curso de DJ. Então é um trabalho, é uma política voltada à juventude. E certamente, não só o Pezão, mas o próprio Cabral, que dinamizou muito isso, apostaram muito na FATEC. E a FATEC hoje certamente é um dos grandes orgulhos do Estado pelos serviços que prestou e que vai continuar prestando. Olha, você é um agente de desenvolvimento, um agente como ser humano, você trabalha na linha de ampliar todas as atividades para as quais você é convocado, principalmente no serviço público, você está há tanto tempo aí. Qual é Obviamente que você, não sei se você vai falar a verdade, apesar de que você é um sujeito que sempre fala a verdade, porque a questão que eu vou te colocar é uma questão emocional e que pode prejudicar ou beneficiar quem escuta. Onde é que você coloca a FATEC no arquivo das suas emoções? À medida que você avança na idade, e eu agora estou na ordem de 50 anos, foi um dos últimos livros que eu escrevi, um livro chamado Cartas a um Jovem Engenheiro. E é um curso de cartas para formar técnicos e engenheiros. Você sente a necessidade de passar a informação, de treinar jovens, de capacitar jovens, muito parecido com o Guerra nas Estrelas tem, o Mestre Jedi com seus padawans. Então me emociona muito eu ter a oportunidade de estar contribuindo para formar jovens, usando a minha experiência. Eu sou o primeiro presidente da FATEC que é engenheiro. Então aquilo que eu faço no meu dia a dia, você vê que as pessoas que trabalham comigo são pessoas jovens. O próprio Yuri, que é meu assessor, eu peguei no primeiro período da faculdade, a minha secretária, Sara, eu trabalho com jovens. Então, capacitar jovens, evoluir jovens, que antes eu fazia no varejo, eu estou tendo a oportunidade de colaborar no atacado. Então, para mim, é uma emoção muito própria. Até porque eu tenho um exemplo em casa. O meu filho, Francisco, é um garoto que está entrando para o ensino médio agora. Inclusive, é um garoto que eu estou apostando nisso. Eu tenho um laboratório em casa. Optei por ele fazer um curso técnico numa instituição pública. E isso é muito bacana, porque eu acho que esse é o caminho. Então, é uma emoção especial. Óbvio que nós temos projetos ao longo da nossa vida que são os nossos legados, nos emocionam. Muitas vezes a gente mostra. Uma vez eu estava passando com meu filho em Friburgo, eu fiz o maior programa de eletrificação rural do Estado quando era secretário, cobri o Rio de Janeiro tinha 60% das propriedades rurais sem luz, eu deixei cobertura praticamente plena. Aí um dia eu passei meu filho pequenininho, falei em Friburgo, falei, papai que botou energia aqui tudo, uma região rural. Ele falou, papai tu é mentiroso, né? Então, é bacana, porque às vezes, outra vez eu levei ele no centro de pesquisa da Petrobras, tinha um projeto que eu tinha feito, coordenado na Petrobras, e os moleques lá me explicando da Petrobras, engenheiros novos, falei, eu fiz esse projeto. O moleque olhou um para o outro assim, e fala, o cara é cascateiro. Então é bacana, porque na realidade a gente vê que vem as novas gerações, e a gente está deixando legado, e para mim é uma emoção muito grande estar fazendo esse papel da FATEC, contribuindo para a educação. E volto a falar, eu sou uma pessoa que gosto muito da rigidez, da forma de trabalhar. E às vezes isso incomoda algumas pessoas. Eu acho que como Pedro, que caminhou sobre as águas sem ter medo por ter fé, eu vou continuar caminhando sobre as águas, sem ter a pedrinha colocada embaixo. Ô Wagner, nós infelizmente estamos chegando ao final do Menorá na TV com você, que é um prazer, uma alegria enorme receber você aqui. Você sempre solícito, e mais do que isso, servidor público que fala com a imprensa, que não tem medo, que define e de uma certa maneira defende com inteligência os seus princípios, a sua vontade, a sua obra, o legado, o que está fazendo. Eu quero dizer a você que é um prazer enorme receber você aqui. A casa é sua, sempre que você sentir necessidade, você não precisa de convite, apesar de que a gente te convida, a casa está aberta e eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores. Olha, Gonleste, primeiro agradecer a oportunidade, você sabe como eu admiro você, pelo trabalho que você faz, não só pelo
pela questão da própria comunidade judaica te reconhece como você é um lutador, mas o trabalho que você faz na amplitude de discussão de diversos assuntos. Pela coragem. Você é o cara que nem todo mundo ama, mas porque é uma pessoa que quem ama, ama muito. Porque, ainda bem, né? Porque você é uma pessoa que tem gosto, se posiciona. E na vida é assim, as pessoas têm que se posicionar, têm que ter gosto, têm que ter atitude. Isso é bacana, e a oportunidade que você está tendo para te mostrar o nosso trabalho, que o governo do Estado está fazendo, que o Pesão, que está vivendo um momento difícil, está fazendo para superar, é muito importante. Tenha certeza aí que eu vou continuar usando esse espaço, vou continuar trocando ideias. De vez em quando entra no teu programa de rádio, você ajuda a divulgar os nossos cursos, vamos continuar presente. Você só não é perfeito porque torce para a mulambada. Se não torcesse para a mulambada e fosse mais ligado à tricolagem, você certamente era o cara perfeito. A inveja é uma Menorá na TV entrando no ar, se Deus quiser, semana que vem, mais uma vez, às 9 horas da manhã, pela Band Rio. Nos vemos lá.